Fala, gurizada! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre arco de circunferência. E antes da gente começar, lembre daquela aula da diferença entre circunferência, círculo e esfera, tá? São três coisas diferentes e tem aulinha sobre isso. Uma é unidimensional, 1D, outra é bidimensional, 2D e outra tridimensional, 3D. Aqui estou falando apenas da circunferência, só do contorno, tá? Eu sei, peço desculpa de novo, eu sei que parece que isso aqui tá ovalado, no formato oval, mas não tá. Vendo bonito aqui, vendo bonito não, vendo de frente isso aqui tá certinho, é que a câmera tá pegando de lado, tá? Mas vamos lá. O que acontece num arco de circunferência? Para falar um português simples aqui, o arco de circunferência é um pedaço disso aqui, tá? Vamos imaginar que essa circunferência fosse uma linha reta. Imagine que eu conseguisse abrir essa circunferência, fizesse, ó, perdoe meu desenho aqui, tá? Mas imagina que eu fizesse uma tesoura. Nossa, como que eu vou desenhar uma tesoura agora, meu irmão? Vamos imaginar uma tesoura aqui, ó, cortando aqui, ó. Tá, imaginar uma tesoura aí. Passa uma tesoura, recorta. Com essa tesoura recorta a circunferência e abro a circunferência aqui. Começando aqui, terminando aqui. Gente, essa circunferência tem um comprimento, que obviamente a gente vai chamar de comprimento da circunferência, tá? E esse comprimento da circunferência, ele tem uma fórmula para ser calculado. O comprimento da circunferência é calculado como 2 vezes o valor do π, aquele número gigantesco lá, gigantesco não, né? Aquele número infinito, 3,141592653589793, assim vai, infinitamente, multiplicado pelo valor do raio. Fez essa continha, você já tem o tamanho dessa coisa que estava em forma de circunferência. Então você não precisa ficar cortando. Por exemplo, se eu sou um barbante, você não precisa cortar ele para determinar ele, para determinar o tamanho dele. Bastando ter uma medida chamada raio, eu preciso das suas, que você volte lá nas suas anotações e lembre o que é raio. Raio é a medida que sai do centro e liga na circunferência. Isso é o raio, tá? Não confundir o raio com o diâmetro. O que é o diâmetro? Diâmetro, gente, é quando a gente pega 2 raios, é quando a gente pega de uma ponta até outra passando pelo centro, tá? Gente, quer uma dica? Nunca use diâmetro para nada, tá? Eu tenho uma coisa que eu falo em sala, assim, que o diâmetro serve para uma coisa. Ele só não é inútil porque ele serve para uma coisa, para encontrar o raio, tá? Porque para todas as fórmulas que você for usar de comprimento, áreas do círculo, área da superfície esférica, volume da esfera, para tudo você vai usar apenas o raio. Então evite usar diâmetro. Leu a palavra diâmetro no enunciado, já risca ela, porque daí ele está querendo dizer que o diâmetro seria tudo. Risca essa palavra e já usa o raio para te facilitar. Divide o diâmetro por 2, você já encontra o valor do raio. Vamos supor, se o diâmetro é 40 centímetros, o raio é 20 centímetros, é metade. Se o diâmetro é 3 metros, o raio é 1,5 metros. Beleza? É sempre a metade. Certo. Só que o que eu quero falar com você agora? Eu quero falar sobre um arco de circunferência. O que é um arco de circunferência? Não é mais a circunferência inteira. Ou seja, eu não posso mais usar esta fórmula aqui. Eu quero agora apenas um pedaço da minha circunferência. Eu quero um pedacinho dela. Mas e como que eu vou saber, ou melhor, como que vão me perguntar que tipo de pedaço que eu quero dessa circunferência? Como que eu vou explicar para a pessoa? Todo arco de circunferência, eles têm que estar conectado, ele tem que estar, digamos assim, ligado a um ângulo. Que ângulo é esse? É um ângulo que vai ser marcado a partir do centro aqui, ó. Vou chamar esse centro de centro C.
de centro. E desse ângulo eu vou puxar dois segmentos aqui de reta, ó, um para cá e outro para cá. Você consegue imaginar que aqui existe um ângulo? Aqui, ó. Este ângulo aqui, gente, como ele está marcado a partir desse ponto que é o centro, esse ângulo aqui é conhecido como ângulo central. Ai, gente, mas precisa saber o nome dele? Precisa, porque tem uma outra matéria da matemática mesmo, onde existe um ângulo que a gente chama de ângulo inscrito, onde o vértice do ângulo, que é a pontinha onde começa o ângulo, né, ele não está mais no centro, ele está tipo aqui, em cima da circunferência, ele está em locais em cima da circunferência. Aí é outra relação, tá? Mas quando o ângulo tiver com o seu vértice no centro, ele é chamado de ângulo central. E o ângulo central, quando ele mostra essa abertura aqui, ele vai fazer aqui para nós esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui, que seria o nosso arco de circunferência. Aqui está o arco. O arco da circunferência. Ou seja, o arco da circunferência é apenas um pedacinho da circunferência. A questão é, como descobrir esse arco? E aí nós vamos fazer... Tem gente que gosta de fórmula, eu vou chegar numa fórmula com vocês, e tem gente que gosta de simplesmente fazer uma regra de 3. Vou te falar bem a verdade, eu sou fã da regra de 3, inclusive o modo como se demonstra a fórmula é pela regra de 3. Olha que simplesinho. Só que eu vou fazer de duas maneiras com vocês. Eu vou fazer uma com o ângulo sendo dado em graus, que agora você já sabe a diferença entre grau e radiano, e o outro com o ângulo sendo dado em radiano. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos fazer, eu vou chamar esse arco de circunferência, eu vou chamar ele de L, tá? Então vamos fazer uma regra de 3, entre o ângulo, vou fazer uma regra de 3 entre o ângulo e o comprimento. Então vamos lá. Gente, vocês sabem que quando o ângulo é 360 graus, se esse ângulo aqui fosse 360, não seria a circunferência inteira? Qual é o comprimento da circunferência inteira? É 2πr. Então o comprimento é 2πr. Mas e se esse ângulo for chamado de, por exemplo, alfa? Gente, alfa é uma letra grega do alfabeto grego, tá? A primeira letra do alfabeto grego. E se esse ângulo fosse chamado de alfa? Qual seria o comprimento? Não sei. Vamos chamar ele de L? A gente chama ele de L por causa do inglês length, de comprimento, tá? L. Vou usar um L minúsculo. E agora vamos fazer uma... Tá? E eu vou isolar a letra L e criar uma fórmula para vocês. Mas na verdade, se você usar essa regra de 3, já está mais do que ótimo. É só você... Porque ou ele vai te dar o ângulo e pedir o L, o comprimento do arco, ou ele vai fazer o contrário. Vai te dar o comprimento do arco e te pedir o ângulo. Tá? Aí, gente, mas e o raio? Vai vir dado no exercício. Ou ele vai dar o diâmetro só para te sacanear, tá? Mas enfim, isso aqui vai ficar 360 vezes L é igual a 2 vezes π vezes R vezes o ângulo alfa. Então o comprimento vai ser... Gente, esse 360 eu vou passar dividindo, tá? Quando esse 360 passar dividindo, eu vou simplificar ele com o 2. Então vai ficar somente o π, o R, o alfa
E como eu vou simplificar o 360 com 2, vai ficar apenas 180 graus aqui embaixo. E desculpa, mas eu não gosto de fórmula, mas se você curtir, é uma fórmula para você usar. Ou a gente pode fazer a mesma brincadeira, só que agora com radiano, que você agora já sabe calcular as coisas em radiano, só preciso te levar lá mais pro cantinho. Segura aí, segura aí, segura aí. Opa! Aca. Como que a gente faria a mesma regra de 3, só que com radiano? Vamos lá. Temos o ângulo e o comprimento. Se o ângulo for de 360 graus, só que agora eu não vou mais usar 360 porque agora está em radianos. Quanto é 360 em radianos? É 2π radianos. O comprimento é 2πr, porque ele não deixou de ser o comprimento da circunferência inteira. O ângulo será dado por alfa e o comprimento é L. Multiplicação cruzada. Então fica 2π vezes L é igual a 2πr vezes o ângulo alfa. Agora repare, gente, que eu tenho 2 desse lado, 2 desse lado, π desse lado, π desse lado. O que a gente pode fazer com eles? Simplificar. Então a fórmula fica deveras mais simples. Ela fica aqui o comprimento é igual ao raio vezes o ângulo alfa. Só que essa fórmula só vai servir se o ângulo alfa for dado em radianos, tá? Então essa aqui é para ângulo em radianos. Então alfa em radianos e esse aqui para alfa em graus. Para o nosso alfa dado em graus. Mas eu ainda sou fã apenas de utilizar a regra de 3 e você sempre vai conseguir matar isso aí.